esse vídeo fala um pouco da vinda de mão de obra estrangeira para a exploração de petróleo no Brasil. Em 1927, começa a história do petróleo com um dos grandes escritores brasileiros, Monteiro Lobato. Ele foi nomeado adido comercial nos Estados Unidos. Nesse tempo, Lobato via de perto constantes inovações tecnológicas e industriais daquele país, dentre eles investimentos em petróleo, ferro e transporte, e por isso acreditava que o Brasil deveria seguir o mesmo caminho. Quando voltou ao Brasil em 1931, Lobato criou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual iniciou a prospecção de petróleo na cidade de Águas de São Pedro. Mais tarde, ele criou também a Companhia Petróleo Nacional, a Companhia Petrolífera Brasileira e a Companhia de Petróleo Cruzeiro do Sul. Todas essas empresas contavam com técnicos norte-americanos experientes na prospecção e extração de petróleo. O governo brasileiro não acreditava ser possível existir petróleo no Brasil. Pensava que, se existisse, empresas americanas já teriam descoberto. Ele também não era capaz de realizar estudos na área, devido à falta de tecnologia, conhecimentos básicos e capital necessário. Portanto, as investidas de Monteiro Lobato na descoberta do petróleo não foram apoiadas pelo governo. Em 1938, o governo federal decide explorar um poço no estado da Bahia e lá encontra petróleo. No ano seguinte, cria o Conselho Nacional do Petróleo, cujo objetivo é ainda hoje regular e estruturar a exploração de petróleo no país. Em 1941, foi descoberto o primeiro poço de exploração comercial na Bahia, e a partir daí, o governo avançou rumo à prospecção de petróleo no país. Entre 1939 a 1953, foram perfurados 52 poços no país, descobrindo-se vários campos para exploração. Após a promulgação da Constituição de 1946, criou-se um debate com relação à política do petróleo. Dividia-se em dois âmbitos: os que admitiam a entrada de empresas estrangeiras, devido à falta de tecnologia e conhecimentos técnicos na área, e os nacionalistas. Nessa época, surgiu a campanha O Petróleo é Nosso, de ampla mobilização nacional, que contribuiu para o estabelecimento do monopólio estatal da exploração, do refino e do transporte do petróleo, culminando com a criação da Petrobras em 1953. A qual teve o monopólio por 44 anos. Com o fim do monopólio da Petrobras, em 1997, muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil, trazendo consigo profissionais oriundos de seu país. Graças a essa abertura, ocorreram muitos benefícios ao país. A produção de petróleo mais que dobrou no período de 1997 a 2007, de 306 para 629 milhões. As reservas petrolíferas cresceram, colocando o país em 24º lugar no ranking mundial. A própria Petrobras tornou-se uma empresa mais eficiente. A contribuição do setor de petróleo e gás para a formação do PIB passou de 2,75% para cerca de 10% em 2006, segundo a ANP. As reservas de gás natural passaram de 228 para 348 bilhões de metros cúbicos. Como se vê, o Brasil lucrou-se a abrir a concorrência externa e permitindo, assim, que investidores e trabalhadores estrangeiros ingressassem em áreas antes cativas do Estado. Com a descoberta de grandes reservas no pré-sal, criou-se uma enorme expectativa no país. Estima-se que existam de 40 a 80 bilhões de barris nessas reservas. Para realizar essa exploração do pré-sal, necessita-se de tecnologia de ponta e também de muitos profissionais qualificados, o que não há em nosso país. Devido a essa situação na qual o Brasil se encontra, leilões de campos de exploração de petróleo estão acontecendo, a fim de que empresas estrangeiras venham a explorar nessas regiões com seus equipamentos e trabalhadores, além das empresas terceirizadas contratadas pela própria Petrobras para a realização de serviços que são inviáveis de serem feitos por empresas nacionais. O país passa por um momento em que a demanda por mão de obra cresce cada vez mais, porém não há profissionais disponíveis aqui. Devido a isso, a emissão de vistos de trabalho para estrangeiros na área de petróleo e gás não param de aumentar. Em 2011, 25% das emissões
estavam relacionadas à área, onde engenheiros e técnicos de petróleo e gás foram os profissionais mais requisitados. Algumas áreas onde esses profissionais atuam são: na infraestrutura, para exploração e refino de óleo e gás, atividade que envolve a construção de plataformas de petróleo e sistema de dutos; engenharia naval, construção e manutenção de navios de prospecção e transporte de petróleo e gás; pesquisas, para identificar os potenciais campos de exploração, com estudos geológicos, por exemplo; pré-sal, para ajudar o Brasil a desenvolver tecnologia para perfuração a mais de 2.000 metros de profundidade em camadas de sal. Mas o fato de empresas estrangeiras estarem repondo as brasileiras nesse mercado não é bom para a economia, visto que a empresa que contrata esse profissional arca com seu salário e a manutenção de sua família no país. Por isso, é mais competitivo contratar um profissional brasileiro. Como já dito anteriormente, a Petrobras contrata terceirizadas para realizar alguns serviços, porque, segundo a legislação brasileira, não é permitida a participação de estrangeiros em seus processos seletivos, exceto portugueses que tenham adquirido o direito de morar e viver no Brasil. Dessa forma, os profissionais estrangeiros ajudam o Brasil a desenvolver tecnologia para exploração petrolífera, em parceria com a Petrobras, ocorrendo familiarização dos engenheiros brasileiros com tecnologia de operações em águas profundas, grande desafio atual. Mas como há poucos profissionais no país, a vinda de profissionais estrangeiros continuará por algum tempo, visto a grande demanda da exploração em grandes profundidades. Nesse vídeo, podemos ver que desde quando Monteiro Lobato criou suas empresas para buscar petróleo no Brasil, ele já utilizava mão de obra estrangeira, pelo mesmo motivo atual: não haver profissionais capacitados no país. Com a criação da Petrobras, inicia-se o investimento na mão de obra nacional, capacitando profissionais daqui para trabalhar na exploração de petróleo. A partir da quebra do monopólio da Petrobras, intensifica-se a vinda de trabalhadores estrangeiros para o Brasil, para exploração e produção de petróleo, contribuindo e muito para a descoberta de novas reservas, além da melhoria da economia do país.